nutrientes que o beiju não contém. Aí, quais seriam esses nutrientes? Poderíamos acrescentar algo rico em lipídios, e aí, como eu já disse a vocês, os lipídios, pode ser encontrado aí no queijo branco, né? Que pode colocar, se for salgado, por exemplo, o azeite, depois do beiju pronto, consumir ele com azeite, para ele ter um lipídio aí, que é uma gordura boa para o nosso organismo, fornece o colesterol bom para o nosso organismo, é antioxidante, o azeite pode ser acrescentado. O carboidrato, ele já está presente na massa do beiju, inclusive, Rita deu outra colaboração aqui para a gente, né? O beiju, para quem não sabe, não conhece, o beiju é extraído de quê? Do líquido da mandioca, que aqui em nossa região é conhecido como mão de poeira, né? Que é o que? O líquido extraído da mandioca. Quando está fabricando a farinha, esse líquido é extraído, na maioria das vezes, é colocado em repouso, e aí, ao ser colocado em repouso, a tapioca, que é a massinha branca, que está ali ainda misturado com aquele soro da mandioca, vai decantar no fundo da vasilha. Aí escorre o líquido, deixa só a massinha branca lá no fundo. Aí ela é lavada para retirar areia ou qualquer outro componente que ainda tenha, é colocada para enxugar, daí é peneirada para a fabricação do beiju. Como nas casas de farinha hoje nem sempre tem, hoje o pessoal já fabricam a tapioca, né, sem ser na casa de farinha, de forma artesanal, batendo a mandioca ou o aipim até no liquidificador. Bate esse material, coa, deixa o líquidozinho lá repousar, que a tapioca vai para o fundo do recipiente também. Certo? Aí nós podemos acrescentar também uma proteína, que pode ser o frango desfiado, a carne de sol, né? Ou qualquer outro tipo de proteína que você deseja. O atum pode ser também, que o atum também é a carne branca, muito saudável também para o organismo. Pode acrescentar algum tipo de vitaminas e minerais através de algum tipo de salada para acompanhar, que pode ser aí de preferência de vocês misturado com recheio. Pode colocar aí tomate picadinho, pode colocar cebola picadinha, pode colocar ervilha, pode colocar milho verde, e aí são vegetais ricos em vitaminas e sais minerais. E aí você completou aí sua refeição, contendo aí basicamente todos os nutrientes, né? Os nossos nutrientes, gente, eles são classificados, né, de acordo com os componentes que ele contém. Então, nós temos os macronutrientes, que os nossos alimentos aí contêm, que são carboidratos, proteínas, lipídios e água. Temos os micronutrientes, que são vitaminas, minerais e fibras. Os macronutrientes, gente, os carboidratos, por exemplo, eles são alimentos energéticos, são aqueles que nosso organismo tem preferência, né? Preferência. Yolanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o nosso organismo ele tem preferência pelos carboidratos para a produção de quê? De energia. Por isso que toda a alimentação que a gente consome, ele contém carboidrato. Alguém sabe, alguém poderia me dizer aí, ou citar alguns exemplos de carboidratos? Bora, galera, participar aí para a gente adiantar com essa aula aí, bora lá? Diga aí alguns exemplos de carboidratos que vocês consomem. Arroz, professor, é? Boa noite, Arroz. professor. Cheguei agora. Certo, beleza, sejam bem-vindos aí. Pronto, arroz, que mais? Feijão. Feijão, Batata doce. a massa do feijão, a batata doce. O Que aipim, mais? é? Aipim. Deixa eu ver mais o que. Mandioquinha.
Rita tá aqui colaborando lá pelo chat. Beleza, Rita, valeu. O que mais, galera? Então, o macarrão. O Ok? macarrão, isso. O macarrão, ele é riquíssimo aí em carboidrato. Uma pena que o macarrão da forma que é comercializado, o macarrão branco, Oi, né? professor. Oba, Pizza. tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pizza é muito bom. Pizza é rica em carboidrato também. Ou Verdade. seja, Repolho, resumindo, gente, Go, Davidson, pode dizer, repolho também. o repolho, Davidson, ele já se enquadraria aí em maior percentual. Ele contém também, mas é bem pouquinho, quase insignificante. Aí o repolho ele já se enquadra aqui nas vitaminas e minerais. Ele é mais rico em minerais e vitaminas. Aí, resumindo, para a gente descobrir o que são carboidratos, ver um alimento e classificar como carboidrato, é todo alimento que contenha açúcar e massa. Se contém açúcar e contém massa, ele é carboidrato. Aí nós temos os carboidratos bons e os açúcares bons e os carboidratos ruins. E os carboidratos bons também. Os carboidratos bons são os integrais. Até o macarrão, a massa de lasanha, acho que foi Gleice que disse aí, a pizza, a gente pode fazer a nossa massa de pizza usando a farinha integral, quase que não sai, a farinha integral. Podemos optar para substituir o nosso café da manhã, nossa janta, os alimentos, por exemplo, os carboidratos naturais, como, por exemplo, o pessoal citaram aí, até Rita colocou aqui no chat também, o aipim, a batata, o aipim, a batata doce, que são carboidratos naturais, são riquíssimos aí em fibras. Podemos optar pelos doces, os lights ou diets, que tem liberam menor teor de glicose para o organismo, mas mesmo assim os diets e os lights não podemos consumir muito porque eles são industrializados e aí tem muita propaganda enganosa e mesmo assim eles acabam prejudicando, né? Os adoçantes, mesmo aqueles adoçantes que vendem em mercado e farmácia, eles acabam estragando os nossos rins. Aí nós devemos dar preferência, por exemplo, à estévia, que é um tipo de adoçante retirado de uma planta, é vendido nas casas de produtos naturais. Os adoçantes à base de frutose, que é a frutose retirada das frutas. Ou até não consumir açúcar de forma industrializada, porque o açúcar a gente pode obter através do consumo apenas das frutas, né? Então, os carboidratos, o nosso organismo tem preferência para a produção de energia. Quando a gente come um carboidrato, de imediato, após a digestão, ele é todo convertido em glicose. Glicose é o quê? Uma forma já de açúcar, aí bem solúvel, que vai cair na nossa corrente sanguínea. E aí na corrente sanguínea vai ser distribuído para as células, essa glicose. As células vão pegar essa glicose, misturada com o oxigênio, e vai acontecer aquela queima que eu falei na aula passada, que é a combustão, para liberação de energia. Aí libera a energia para o corpo. Como resíduo, produz o quê? O gás carbônico. E aí esse gás carbônico vai ser eliminado quando a gente respirar. Então, o carboidrato é o principal. Então, ele é um alimento extremamente energético. Aí vocês podem pensar, professor, mas os lipídios também são energéticos. Mas os lipídios, o nosso corpo não tem preferência inicial pelos lipídios para a produção de energia. Os lipídios, acumulados principalmente em nosso corpo, em forma de gordura, eles servem como reserva. Reserva de quê? Reserva de energia. Por quê? Porque quando a gente consome muito carboidrato, quando a gente come bastante, o que é que acontece com o nosso corpo? Nosso corpo vai acumular, né, um excesso de energia, e essa energia é convertida através de quê?
através de tecido adiposo, que é o quê? Gordura. E gordura é o quê? Lipídio. Então, vamos supor aí que... Quem foi que falou da pizza aí? Foi Suzete? Foi? Foi, professor. Vamos supor aí que Suzete só coma pizza à noite, meio-dia, a refeição dela, ela só come macarronada. De manhã, ela come bastante pão. Nos lanches, ela come aí hambúrguer com refrigerante. O que é que vai acontecer com Suzete aí depois de alguns meses? 90 quilos, sei. Vai chegar o quê? A 90 quilos. E por que será que ela engordou desse jeito? Porque ela estava consumindo mais energia do que o corpo dela precisa. Uhum. Nosso corpo, gente, é perfeito. Por exemplo, uma mulher, ela precisa por dia de 2.500 a 2.800 quilocalorias. O que é quilocaloria? A quantidade de energia que o corpo precisa. Ele é medido em quilocaloria. Mas aí Suzete, ao invés de consumir 2.800 calorias, ela consumia aí por dia vamos supor, ela consumia 5.000 quilocalorias por dia. No final do dia, Suzete tinha de saldo aí, de gordura, 2.200 quilocalorias. Aí o corpo de Suzete ia imaginar o quê? O cérebro dela. Se ela está comendo mais do que ela precisa, é porque ela quer guardar, ela quer estocar. E aí ele vai mandar para onde esse excesso? Para a região do abdômen, primeiramente, a barriguinha. Por quê? Porque lá é onde não tem osso, né? A pele da barriga, do abdômen, é bastante elástica, tem capacidade de esticar muito. Então, ó, o cérebro manda tudo para lá. E aí vai acumulando camada de gordura. Alguém já viu como é a gordura da barriga da gente? Não. Já viram alguma coisa de cirurgia? Já viram ou não? É bem amarela, uma gordura bem amarelada, né, Rita? Rita disse que já viu. Uma gordura bem feia e amarelada. Aí é tudo armazenado ali, naquele local. Aí o corpo pensa nisso, ela está querendo guardar. Vai que ela seja sequestrada e fique sem comer. Vai que venha uma guerra e não tenha mais comida. Agora que Deus o livre, a pandemia, todo mundo aí em queda, tem que diminuir a alimentação para economizar. E Deus o livre isso, né? Mas o que pode acontecer. Aí o que é que vai acontecer? As pessoas vivem aí pela mídia, pela estética do que está na mídia. Tem que ser magrinho. Mas ser gordinho não só tem desvantagem, não. Tem suas vantagens também. Aí já imaginou se Suzete aí, que Deus o livre, fosse sequestrada e ficasse sem comer, e junto com ela fosse outro, um parente dela bem magrinho, lá só tinha o couro e o osso. Quem era que iria morrer primeiro de fome? Era Suzete ou o magrinho? Hein, Magrinho, galera? um magrinho, né, professor? Eu falei assim, O mas magrinho. eu sou bem controlada na minha alimentação, graças a Deus. Mas eu gosto Certo, muito mas de massa, viu? Adoro. é só um exemplo aqui, É Suzete. verdade, eu sei, eu tô Aí brincando. certo, o que era que ia acontecer? O magrinho, coitado, não tinha nada de gordura. Aí o corpo, as células, iam consumir logo todo o carboidrato que tinha. Depois do carboidrato, as células iriam lá consumir todas as gorduras, todos os lipídios que estavam lá no corpo. Depois dos lipídios, ia consumir os músculos, as proteínas, aí ia ficar só o corinho e o osso realmente.
Quando ele estava perdendo as proteínas já, as células de Suzette ainda estavam lá, gastando a gordura abdominal que ela tinha acumulada. Então, o nosso corpo imagina isso, gente, quando a gente come muito. Imagina que a gente quer estocar gordura, por isso que ele guarda. E por que é que que as pessoas, para perder, para ganhar é rapidinho, e para perder é tão difícil? Porque o nosso cérebro, ele processa desse jeito, gente. Quando passa uma dieta, o que é que os nutricionistas dizem logo para eliminar do cardápio? Elimina logo do cardápio o quê? O carboidrato. Os carboidratos. Porque enquanto a gente tiver, Gleice, comendo carboidrato, as nossas células vão estar usando a energia dos carboidratos. E elas não vão queimar o que? A energia das gorduras. Para as células começarem a queimar a energia das gorduras, precisa faltar a energia dos carboidratos do corpo. Por isso que eles mandam eliminar os carboidratos, que são as massas e os açúcares. São os primeiros que eles mandam eliminar aí do cardápio. Certo? Ô, professor, Oi, Sinária. e quem come muito e não engorda? Pronto, beleza, Sinária, a pergunta. Aí, Sinária, vem também o fator genético, viu? A gente tem que levar em conta isso também. Fator genético, idade e atividade física. Ah, entendi. Pronto. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui que sou eu mesmo. Eu, quando até meus 20 anos de idade, eu pesava 55 quilos, 60, até os 20 anos de idade. Quando eu ultrapassei os 20 anos de idade, aí eu lembrei aqui do exemplo de Suzete, porque eu já fui garçom de pizzaria. E aí eu passei 1 ano e 8 meses jantando basicamente só pizza. Então, depois dos meus 25 anos de idade, fui para 95 quilos. 95 quilos. Qual foi o fator aí? Idade e alimentação. E a falta de atividade física também. Então, geralmente na adolescência, a gente vê muito adolescente come. Eu vejo meus sobrinhos e outros adolescentes comem assim que a gente não sabe onde ele está tão magrinho, onde ele bota tanta comida. Mas Eu sou um exemplo. tem que se tomar cuidado quando chegar depois dos 25 anos de idade, que aí o metabolismo diminui, aí chega o momento que o corpo começa a guardar aí as reservas de gordura. Beleza, Aldilene, aí pela sua contribuição. Mas aqui, Aldilene, eu não estava falando desses fatos naturais. Eu estava citando um exemplo aqui em forma de brincadeira de um magro e uma pessoa gorda ser, por exemplo, sequestrado, ou estar em uma guerra e ser impedido de comer. Aí eu estou falando do processo do desgaste do próprio organismo. Por exemplo, uma pessoa para chegar a morrer de fome, por exemplo. Se tem um gordo e um magro, o gordo vai aguentar mais tempo sem comer. Por quê? Porque ele tem muita reserva de energia. Mas não é dizendo aqui, nem exaltando ser magro ou ser gordo. É que a gordura, nós sabemos que ela é altamente prejudicial. Né? Ela é altamente prejudicial. Não, beleza, Aldilene, foi bom você ter citado isso aí, que às vezes quem entrou na aula também depois não percebeu, sem problema, não é uma crítica a seu questionamento, não, foi beleza você ter colocado isso aí. Mas aí é bom eu citar também, e aí a obesidade, ela traz sérios problemas, por quê? Porque a gordura pode ser armazenada na corrente sanguínea, pode causar entupimento das veias e das artérias, ela pode ser armazenada
na musculatura do coração, podendo impedir o sangue aí de circular. Ela pode ser armazenada no cérebro, podendo causar AVC, o chamado derrame. Então, ela pode ter uma série de fatores. A gordura, em formato, principalmente a gordura proveniente das massas, dos carboidratos, como nós estamos falando, ela pode ser convertida em glicose, ela é transformada em açúcar, então pode aumentar o nível de glicemia e a pessoa ficar diabética. Então, ela tem um monte de desvantagens aí. Eu fui citar só uma vantagem aí, em forma de brincadeira aí, mas só para quem chegou depois aí, para pegar o fio da meada aí. Beleza, galera? Certo, gente? Então, aí, nós vimos aí os fatores que podem influenciar para a pessoa ganhar massa, né? E aí, o correto, Sinária, é quando a gente chega a esse momento aí a gente gosta de comer, é comer e fazer atividade física. E aí a gente vai pegar essa massa do corpo em formato de gordura e vai converter ela em massa muscular, né? Em massa proteica. E aí vai ser saudável para o organismo, né? Ah, entendi, professor. Certo, gente? Aí vem as proteínas. As proteínas são chamadas de alimentos construtores. Por quê? Porque elas são responsáveis pela construção do nosso organismo. Elas constroem, vamos dizer, o nosso corpo, o nosso organismo. As proteínas, elas são encontradas principalmente no leite, derivados do leite e nas carnes, né? Os grãos, feijão, o grão de bico, a lentilha e folhas verdes, elas também são ricas em proteína, né? As proteínas, elas são tidas como construtoras porque a gente começa lá, por exemplo, desde da criancinha, o bebê, quando ele nasce. Qual é o alimento principal do bebê até os 6 meses de vida que os médicos aconselham? É o quê? O leite materno. O leite materno. Por quê? Porque ele é rico em proteína. Aí é rico em proteína, é rico em cálcio. E aí, por ser rico em tudo isso, ele é um alimento construtor. E vai o quê? Construir, vamos dizer, o organismo do bebê. Vai fortalecer os ossos, vai fortalecer dentes, vai fortalecer todas as estruturas do corpo. Toda a musculatura do nosso corpo, ela a forma básica dela, que dá sustentação ao corpo, é formada basicamente por fibras de proteína, certo? Então, a carne, leite, derivados do leite, todos eles são ricos aí em proteína. Os lipídios, como nós já falamos, os lipídios são todas as gorduras e óleo, certo? Gorduras e óleo. O óleo, ele deve ser consumido cru. Todo óleo aquecido, ele é prejudicial para o organismo, porque ele fica saturado. Quando a gente joga óleo, por exemplo, no cano da pia, lá quando lava a louça e joga muito óleo, depois de um tempo, o que é que acontece com a canalização da pia? Ela acaba entupindo. A mesma coisa acontece nas paredes de nossas veias e de nossas artérias. Quando a gente consome muito óleo saturado, muita gordura saturada, ao cair na corrente sanguínea, essa gordura gruda as placas de gordura grudam nas paredes das artérias. E aí as células vão passando, vão enganchando ali, ó, e aí vão provocar o quê? Uma obstrução. Vai entupir essas veias ou essas artérias. Se for uma veia principal do corpo, pode causar o quê? Um infarto, né? Se for na musculatura do coração, pode causar uma parada cardíaca. Então, o excesso de gordura aí é altamente prejudicial. O excesso de lipídio aí para o organismo. A água. A água, ou seja, talvez seja um dos alimentos mais importantes para o nosso corpo. A gente pode passar muitos dias sem comer, mas não podemos passar muitos dias sem beber água, sem tomar água. Por quê? Porque a base do nosso corpo é água. 70% do nosso corpo é formado por água. E aí, por exemplo, tem aqueles órgãos que necessitam de uma maior quantidade de água para poder funcionar, como é o caso do nosso cérebro, como é o caso dos rins, do fígado e do nosso sangue, que a base é água. Então, a água, ela funciona como solvente universal. Por quê? Porque a água consegue dissolver quase tudo.
A água só não consegue dissolver os derivados aí de lipídios, que são os óleos e as gorduras. Assim mesmo, se colocar uma outra substância, pode quebrar essas moléculas e ele pode dissolver. Ele serve como transporte e eliminação de substâncias tóxicas do corpo. Ou seja, é a água do sangue, que é o plasma do sangue, que é responsável pelo transporte das substâncias. A excreta, as excretas, né, que é feito lá pelos nossos rins, que forma a urina, elimina as toxinas do corpo. E a água, além de tudo isso, ela regula a temperatura do organismo. Quando a gente está com febre, por que é que a gente transpira quando toma um antitérmico? Hein, galerinha? Quando a gente está com febre, por que é que a gente transpira quando toma um antitérmico para baixar a febre? Líquido? Para eliminar líquido. Mas e por que eliminar esse líquido, Aldilene? Porque o corpo esquenta, professor? Esquenta. Aí o líquido vai fazer o quê? Vai sumindo. Vai fazer a diminuindo. temperatura baixar. Por isso que a gente transpira. É por isso que quando a gente tá com febre, dá muita sede. Isso. Porque o corpo gasta muita energia e libera muito líquido para fazer o controle da temperatura corporal. A mesma coisa acontece quando a gente está com febre, aí dá aquela sensação de calafrio, a gente acaba se embrulhando, toma um antitérmico, aí geralmente dá sono. Quando a gente acorda molhado de suor, não é isso? Aí quando a gente acorda molhado de suor, que a gente topa na pele, a gente vê que a pele está fria. Por quê? Porque o suor, a água que eliminou do corpo, eliminou também o que? A temperatura interna do organismo. E a pele esfriou porque o suor é líquido e fez com que a temperatura da pele também baixasse. A mesma coisa acontece quando a gente faz uma atividade física, o que está muito calor. Para aqui, nós somos animais homeotérmicos. O que isso quer dizer? Somos animais que a temperatura do corpo é constante. A temperatura é constante. Se a temperatura é constante, por volta de 36 graus e meio, essa temperatura ela não pode variar, ela só varia quando a gente está com febre. Então, quando a gente faz uma atividade física, que o nosso cérebro percebe que nosso corpo esquentou demais, que a temperatura está querendo aumentar, imediatamente nossas glândulas sudoríparas começam a produzir suor para equilibrar essa temperatura, para fazer a temperatura equilibrar, tá ok? Então, a água tem essa função, solvente universal, transporte de substâncias, transporte e eliminação de substâncias e regulação da temperatura. Aí, agora, os micronutrientes. Os micronutrientes, gente, são aqueles que são formados por pequenos nutrientes que são absorvidos rapidamente pelo nosso organismo, como as vitaminas, os minerais e as fibras. As fibras, elas não são nem absorvidas, na verdade, elas são eliminadas rapidamente, né? Aí as vitaminas, nós temos vitaminas, são classificadas pelas letras do alfabeto, vitamina A, vitamina do complexo B, C, D, E, K, né? D e K. Então, nós temos aí uma série de vitaminas, cada uma tem uma função, né? A vitamina A é bom para os olhos, para o funcionamento da visão, para o funcionamento da pele, para a queratina do cabelo. A vitamina C é importante para o fortalecimento do sistema imunológico, que é encontrada aí nas frutas cítricas. A vitamina D, que é importante aí para manutenção dos ossos e dentes. A vitamina E é importante para o processo reprodutivo. A vitamina K é importante aí para a coagulação do sangue. Então, cada uma delas tem uma função. Aí temos os sais minerais, que são reguladores, né? Tanto as vitaminas como os sais minerais são reguladores do nosso organismo, ou seja, regulam o funcionamento do corpo. Aí, entre os minerais, nós temos os sais de cálcio, por
os ossos e dentes, os sais de ferro para evitar anemia, os sais de potássio e sódio para o funcionamento do cérebro, os sais de flúor para manter o esmalte do dente. Então, nós temos aí uma série de sais também encontrados principalmente em frutas, verduras e legumes. E as fibras, que nosso corpo não consegue absorver, porém, elas são importantes para, como eu já falei no início da aula, para facilitar o processo de digestão, para a eliminação de resíduos como gordura também, juntamente com as fezes. Quando a gente come muita fibra, lá, frutas, verduras e legumes ricas em fibra, a gente tem uma digestão bem melhor, o corpo funciona bem melhor. Segundo os nutricionistas, até a pele do ser humano melhora quando consome muita fibra. Aí nós temos alimentos que são ricos em fibra, como o mamão, por exemplo, a manga, basicamente todas essas frutas que contenha grande, quanto mais fios, né? Não tem aqueles fiapos que algumas frutas contêm. O caju, por exemplo, é rico em fibras e vários outros aí são riquíssimos em fibra aí, são importantes para manutenção do nosso organismo. E a fibra é nada mais, nada menos, gente, do que celulose, que é o quê? Uma película derivada de quê? Dos vegetais. Até a pele do tomate, a pelezinha do tomate é rico em fibra aí para o nosso organismo. Então, o bagaço da laranja, o bagaço da tangerina, todos eles aí são riquíssimos em fibra. Inclusive, consumir o suco de laranja sem coar é muito importante aí para o funcionamento do organismo. Ou a fruta, viu? Optem sempre por consumir o fruto ao invés do suco, porque a fruta ela é bem mais saudável para o organismo. Ok? Certo, turma? Algum comentário, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat se tem alguma pergunta. E aí, galerinha? Alguma dúvida? Estão tudo caladinho? Eu não, professor, não tenho dúvida nenhuma, não. Estou de boa. Estou só ouvindo o senhor falar, prestando atenção. Beleza. Aí, turminha, nós temos, na próxima aula a gente vai continuar com, e daqui a gente já vai entrar no sistema digestório, né? Aí eu terminei hoje de preparar as novas atividades e eu já vou disponibilizar para vocês o caderno de apoio. Nossos conteúdos agora vão ser com base no caderno de apoio. E esse caderno de apoio tem todos esses conteúdos. Aí eu estou complementando, né, o caderno de apoio com mais conteúdos para enriquecer ainda mais esses conteúdos. O caderno de apoio vai ser impresso lá na escola, não vai ser impresso todo de uma vez, eu estou mandando por etapas. Aí quem quiser pegar o caderno de apoio na escola, beleza, pode pegar. Quem não quiser, eu vou disponibilizar aqui em PDF, mas não é hoje não, nem agora, é a partir da outra semana, viu? Eu estou mandando para a escola agora, mas só vai ser disponibilizado para vocês na próxima semana, então não se preocupem com isso. Mas vou disponibilizar também o caderno de apoio em PDF aqui no grupo de vocês, que quem não quiser ir na escola e quem está morando fora, vai pegar esse caderno aqui mesmo em PDF, pode imprimir no local onde tiver para estudar. Lá na escola também, nessa etapa, além do caderno de apoio, vai ter também lá uma atividade, do mesmo jeito que as outras, uma atividade objetiva, com aquele gabaritozinho lá para vocês marcarem. Mas essa mesma atividade vai estar disponível, vou disponibilizar para vocês também no Google Formulário, aquele linkzinho. Basta clicar, responder e enviar para mim. Quem responder no Google Formulário a atividade, aí não precisa responder a que está lá na escola, atividade objetiva, de marcar X, com gabarito, certo? Mas quem quer, está fazendo as aulas online e quer pegar a atividade da escola, também não tem problema, pode ficar à vontade.
certo? Mas eu só digo assim, que para facilitar a vida de vocês e a minha, não precisa responder os dois, ou um ou outro. Outra questão que o pessoal ficam, alguns alunos ficam aí malucos perguntando, professor, e as questõezinhas que o senhor libera no final todo final de aula tem aquelas questõezinhas. Essas questõezinhas é só para quem tem internet disponível. Eu não vou estar mandando ela, porque ali é só para testar o nosso conhecimento, ver se aprendeu aqui depois da aula online. Porque ela tem o mesmo assunto das outras atividades que vão ser colocadas lá na escola para vocês e na outra atividade maior do Google Formulário. Então, não precisa se preocupar com isso. Essa pequena atividade, ela se vocês ouvirem os colegas de vocês perguntando, e as 5 questões lá que o professor colocou, quem tiver acesso ao grupo do WhatsApp, clicar no link e quiser responder, beleza. Mas eu não vou mandar elas em PDF nada, porque são só 5 questõezinhas que eu envio depois da aula. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Outra coisinha, gente. No caderno de apoio, eu estou mandando também uma folha aí junto com o caderno de apoio, explicando tudo direitinho. O caderno de apoio ele é cheio de questionamentos. Tem muitas perguntas para vocês, muitos questionamentos. Tem algumas tabelas para construir. Aí essas perguntas, essas tabelas, vocês vão construir no caderno de vocês. Professor, e é para postar no grupo do WhatsApp? Não. Copiar no caderno, responder. Pode colocar, inclusive, os questionamentos. Coloca lá a página do caderno de apoio. Se quiser colocar só as respostas no caderno, beleza. Mas quem quiser copiar as perguntas e as respostas, beleza. Eu destaquei essas perguntas, esses questionamentos estão todos em negrito. Os questionamentos. Aí vocês vão colocar no caderno. Mas para que, professor, responder do caderno? Esse caderno de apoio é uma trilha do conhecimento. Então, eu coloco no caderno para aumentar o meu conhecimento, melhorar a minha escrita, melhorar a minha produção textual, porque o Enem, vocês estão vendo aí, muita gente tira nota boa nas provas objetivas, quando chega na redação tem problema, porque tem dificuldade em escrever. Como nós estamos em ensino remoto, então é uma forma de vocês exercitarem a escrita de vocês. Então, escrevendo aí, participando desses questionamentos. Com fé em Deus, nós retornaremos logo para as aulas presenciais. Inclusive, o governador deu entrevista ontem e disse que em 10 dias, ou 10 ou 15 dias, ele vai aí já dar um novo parecer, saber se já pode preparar para o retorno presencial ou não. Então, quando a gente retornar, com fé em Deus, aí eu quero todos esses questionamentos para dar vistos nos cadernos de vocês e atribuir uma nota a essas perguntas aí que vocês responderam no caderno. As perguntas elas estão espalhadas ao longo da trilha, ao longo do caderno. Aí estão em negrito e alguns têm até dizendo embaixo, copiar isso no caderno, registrar no caderno de vocês, registrar no diário de bordo, que ao invés de diário de bordo pode ser o caderno também. Beleza? Alguma dúvida, galerinha? Alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. 5 questõezinhas aí novamente para vocês responderem. Pode dizer, Aldilene. Não, professor, eu ia dizer que não tinha nenhuma dúvida, não. Beleza.
Pronto, gente, já está aí no chat o link e vou colocar Vou também no responder grupo agora. do WhatsApp. Opa! Isso, Yolanda, fica com vocês, que vocês vão pegar na escola. No caso, vocês vão devolver apenas a atividade, né, objetiva, a de marcar X. Quem for pegar na escola, né? Quem não, a atividade objetiva vai responder aqui mesmo. Opa, tá ouvindo não, Aldilene? Ou Aldilene tá aí, Yolanda? Estão me ouvindo, gente? Dê aí um sinal. Aldilene, tá me ouvindo? Eu tô. Eu tô ouvindo também, professor. Ô. Yolanda, cadê você? Não, estou ouvindo não. É, seu microfone tá. Agora, ainda não. Professor, já pode sair para ir responder o link? Pronto, gente. Quem quiser sair para ir responder o link, pode ficar à vontade. Aí vamos dar um intervalozinho, depois eu retorno lá com o plantão de química. Aí, se tiver mais alguma dúvida, a gente tira lá na hora do plantão, tá certo? Ok. Boa noite. Com Boa Deus. noite, boa noite. Você também, Aldilene. Todos vocês, fiquem com Boa Deus. noite, professor. Um abração. Aí nós temos um encontrozinho lá ainda no grupo do WhatsApp. Tirar algumas dúvidas lá que algumas pessoas ainda têm, viu? Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, professor. Boa noite, David. Oi, professor. Opa, É agora eu porque, vi. é porque eu coloquei o Meet pelo notebook. E aí eu Ah, ativei beleza. o áudio e não tá funcionando. Pronto, tá certo. Você me perguntou sobre o caderno. O caderno fica com vocês, é. O caderno é como se fosse uma apostila com o conteúdo. Aí lá no caderno, ao longo do caderno, tem um monte de perguntas no meio dos textos. Eu destaquei essas perguntas em negrito, então mais escuras, com a letra mais escura. Aí essas perguntas vocês vão registrar no caderno de vocês, as respostas. E para que no caderno? Quando a gente retornar, eu quero essas respostas para dar visto e a gente discutir em sala e dar nota para vocês. Porque o registro disso no caderno vai aumentar o conhecimento de vocês, melhorar a escrita e tudo mais, tá certo, Yolanda? Certo. Pronto, beleza. Mais alguma dúvida? Não, só essa primeira questão aqui é para me colocar o quê? Se esses nutrientes aqui são proteínas, é isso? Carboidrato? Isso. Luana preparou seu lanche e colocou no seu prato beiju, biscoito e pão. Sobre a refeição de Luana, é correto afirmar que os alimentos que ela botou no prato são ricos em quê? Carboidrato, proteína, gordura, opção 5. Por que tem esse nome aqui, opção 5? Não, aí não é nada não. Aí foi porque não apagou, sem problema. Pronto, Não tá vai bom alterar em então. nada não aí. Certo, tá bom então. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.